Durante o cessar-fogo com o Irã, o chefe de segurança de Israel estaria supostamente olhando além da guerra imediata e pensando no dia seguinte em Gaza. Relatos apontam que o chefe do Shin Bet, David Zini, foi aos Emirados Árabes Unidos para uma reunião discreta com Mohamed Dalan, influente articulador palestino exilado, rival de Abbas e ex-chefe de segurança de Gaza, cujo nome segue surgindo em planos para uma Gaza pós-guerra. O Shin Bet não confirmou o encontro, dizendo apenas que não comenta a agenda do seu chefe. Dalan não é apenas mais um político palestino. Ele já foi uma das figuras mais poderosas do Fatah em Gaza, liderando a Força de Segurança Preventiva Palestina lá após os acordos de Oslo. Por anos, ele foi visto como um operador de segurança rigoroso, contrário ao Hamas e ligado à arquitetura de segurança entre Israel, a Autoridade Palestina e outros atores regionais. Sua carreira política também lhe trouxe inimigos. Quando o Hamas tomou Gaza em 2007, as forças de Dalan foram rapidamente derrotadas e ele fugiu da faixa. 4 anos depois, ele foi expulso do Fatah durante uma disputa de poder com o presidente Mahmoud Abbas, que o considerava uma ameaça política. Desde então, Dalan vive exilado nos Emirados Árabes Unidos, onde se aproximou da liderança local e seguiu atuando nos bastidores, sem presença direta na Cisjordânia ou Gaza. Mas por que seu nome ainda aparece? Desde o início da guerra em Gaza, Dalan foi citado em vários relatos como possível figura em um arranjo pós-Hamas, não necessariamente como líder oficial, mas como alguém que poderia auxiliar uma administração de transição apoiada por Estados Árabes. Apoiadores o consideram uma figura palestina rara, experiente em segurança, anti-Hamas e com fortes conexões no Golfo. Críticos o consideram divisivo, polêmico e inaceitável para grande parte do establishment político palestino. Assim, a suposta reunião nos Emirados Árabes Unidos pode não definir o futuro de Gaza, mas indica que Israel e atores regionais seguem buscando solução nos bastidores. De volta ao estúdio com o nosso correspondente do Oriente Médio, Ariel Ossirian, e Yaakov Lapin, analista de segurança e apresentador do Ross Handler Report. Vamos começar com você, Yaakov. Você conhece Mohamed Dalan? E você acha que isso, se realmente acontecer, de colocá-lo como líder de Gaza no futuro, vai realmente resolver esse problema para Israel que se chama Hamas? Bem, isso só ajudaria a resolver se essa chamada instalação fizer parte de uma separação muito mais profunda entre a sociedade civil palestina e o Hamas. Não podemos simplesmente colocar ele no comando de, você sabe, uma entidade política em Gaza, enquanto o Hamas continua sendo a principal força armada terrorista, o regime de fato. E enquanto todos os aspectos da sociedade civil palestina em Gaza estão basicamente sob controle do Hamas, essa é a situação hoje. Isso não vai mudar nada, e eles não vão deixar Mohamed Dalan fazer nada que fuja da vontade do Hamas. Se houver uma separação real, principalmente física, pode ser necessário tirar os habitantes de Gaza do regime de terror do Hamas. Como primeiro estágio, talvez levá-los para a parte da faixa de Gaza sob controle de Israel, para a nova Rafah que estão construindo. Como primeiro passo, e então trazer uma figura como Mohamed Dalan, que expressou disposição para basicamente administrar uma autonomia palestina sensata, aí eu acho que há algo para se discutir. Aí eu acho que é uma proposta interessante. Mas isso precisa fazer parte de uma separação muito mais profunda. Caso contrário, não vai levar a lugar nenhum. E Ariel, você não acha que esse vazamento de informações sobre a reunião prejudicaria Mohamed Dalan e suas chances? Bem, no fim das contas, Dalan, quer essa história seja vazada ou não, isso não muda o fato de que ele não pode se dar ao luxo de ser visto como o salvador de Gaza, ou mesmo como o próximo administrador de Gaza, chegando em tanques israelenses. Agora, obviamente, fisicamente, isso não vai acontecer. Mas essa imagem de Israel destruindo a faixa de Gaza e depois entregando-a para Dalan, ele não conseguiria sobreviver politicamente a esse tipo de imagem. Isso não quer dizer que ele não queira ter um papel em Gaza no dia após a guerra, mas estamos falando de Dalan como uma opção para o pós-guerra, para o período após a guerra. Opção porque ele vem defendendo basicamente o que está se formando no momento, que é o estabelecimento de um governo tecnocrático. Ele já disse em 2023, logo após os ataques de 7 de outubro, que precisa haver um governo tecnocrático de transição por 2 anos e depois eleições no âmbito do Estado palestino. Esse é o momento em que ele poderia entrar
e provavelmente vai escolher voltar a atuar diretamente na cena palestina. Mesmo que ele negue qualquer tipo de reportagem sobre isso nos últimos anos, incluindo reportagens aqui na I24 News English, mas no final das contas, ele gostaria de se juntar ou assumir um papel ativo dentro da faixa de Gaza. Isso ainda não está acontecendo. As condições para isso ainda não existem. Então agora ele está atuando em uma função de consultor também em relação ao estabelecimento do governo tecnocrático. E também, ao que parece, com autoridades israelenses. Sim, legal. Vou só acrescentar rapidamente sobre o medo do Dallan, que entendo, em relação à imagem de avançar em tanques israelenses. Vamos apenas lembrar que a autoridade palestina, independentemente do que diga, na verdade depende. Sua existência física depende das operações das FDI, dia após dia, contra o Hamas. Sem essas incursões anti-Hamas, não haveria autoridade palestina neste momento na Cisjordânia, em Judeia e Samaria. Então, acho que a arena política palestina gosta de apontar para os rivais e dizer: você depende de Israel, você depende de Israel. A autoridade palestina depende fisicamente de Israel enquanto conduz uma guerra diplomática contra ele. Aliás, esse relacionamento é de mão dupla. Assim como a autoridade palestina sobrevive graças à coordenação de segurança com Israel, também os civis israelenses são protegidos diariamente por policiais da autoridade palestina por meio dessa coordenação de segurança. Mas não é igual ou simétrico, não. Mas isso é usado para fins políticos, para criticar, sem realmente reconhecer a realidade no terreno, que muitas vezes é completamente o oposto. A coordenação de segurança também implica custo político para a autoridade palestina, como vemos. Obrigado a Ariel Ossen, nosso correspondente sênior do Oriente Médio, e Yaakov Lapin, analista de segurança e apresentador do Ross Handler Report. Obrigado.